Você sabe como surgiu a cidade de Chapecó? Quais os primeiros povos a chegarem aqui? E como a cidade foi projetada? Sabe isso? Você está chegando em Chapecó, morar agora e não sabe? De repente, antigamente, eu fiz parte dessa história, gostaria de relembrar. Vem cá, vem cá. Rodrigo Gonçalves preparou uma matéria pra gente. Coloca Olha aqui a dupla do barulho. Aqui no nosso primeiro link, Rodrigo Gonçalves. No segundo está Felipe Croix, que vai falar daqui a pouquinho. Agora é contigo. Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Eduardo, muito boa tarde para você, a todos que acompanham o Balanço Geral. Parabéns aos 104 anos aqui para a nossa cidade de Chapecó, que também me acolheu há 2 anos. E é muito legal quando a gente chega numa cidade, conhecer e descobrir um pouco da história, como que tudo iniciou, como que a cidade foi planejada e também aqueles povoados, aquelas pessoas que fizeram parte e ajudaram no desenvolvimento aqui do município. Como, por exemplo, Eduardo, o conhecido e famoso, Balseiros lá do Rio Uruguai. Eu visitei os museus aqui de Chapecó e vou contar essa história através de relatos, imagens e também peças que estão em exposição. As imagens são de Célio Gasparetto e Arvito Concato e vamos acompanhar agora um pouco dessa história na reportagem. Uma cidade planejada. É só dar uma olhada nas ruas de Chapecó que dá para perceber o quanto tudo foi pensado desde o início. Ruas largas, quadras retas e caminhos que levam direto para o centro. Mas para entender bem toda essa história, precisamos voltar 104 anos e conhecer um dos primeiros mapas do município. O projeto da Vila Passos dos Índios tinha 83 quadras e 970 lotes. Foi assim que tudo começou. Já havia esse planejamento de uma cidade maior, desde a abertura das estradas, dos lugares onde era a prefeitura, a igreja. Então ela é uma cidade bem projetada e planejada, Então a gente consegue perceber por esses traçados, Porque na época, se a gente pensar, não havia essa circulação de veículos que a gente percebe hoje em dia, Então havia essa preocupação. Todo esse planejamento foi feito pela Companhia Colonizadora Bertazzo, a primeira a chegar na cidade. A venda das terras iniciou ainda em 1915. Mas antes desse planejamento, o município era formado por quase todo o oeste catarinense. É o que mostra este mapa, exposto no Museu de História e Arte de Chapecó. A partir do final da Guerra do Contestado, em 1917, que se dá a emancipação política do município, o município compreendia todo o oeste catarinense, indo desde a divisa com a Argentina até Joaçaba, que na época era chamada de Cruzeiro. Com a chegada das companhias colonizadoras, principalmente da Companhia Bertazzo, começam então a pensar a cidade, a urbanizar ela e a vender os lotes. Então eram feitos a propaganda no Rio Grande do Sul aos descendentes de italianos, alemães e polonês, mas principalmente de italianos, e se vendiam esses lotes. Lá no início, 2 produtos ajudavam a movimentar a economia da cidade: a erva mate e as araucárias. O setor da madeira foi tão importante na época que contribuiu para o surgimento dos famosos balseiros do Rio Uruguai. Foi aqui, no Goiôem, que muitas famílias construíram morada. Uma delas foi o do Luizildo. O pai dele era balseiro. O sistema de embalsamento de madeira, ele funcionava com os madeireiros trazendo essa madeira até aqui ao Goiôem. E daí as pessoas que recebiam a madeira aqui embalsavam, montavam as balsas, para que no período que houvesse enchente, ela fosse feito o transporte para São Borja. Uma viagem que durava de 6 a 7 dias e que Mauro teve a experiência de viver. Ele acompanhou o pai em uma das travessias, mas todo esse movimento acabou depois da
A grande enchente de 1965, que Mauro também viu de perto. Foi um sufoco total. Foi dizimado o Goiuém. O Goiuém foi dizimado. Foram poucas as casas que sobraram na época. E aí aconteceu que os madeireiros também perderam as balsas que estavam no rio. Foram embora. Alguns recuperaram, mas outros perderam. E pararam com a coisa. Aí começaram o transporte da madeira via caminhão, via estrada. Muito precário, mas começaram. Todos esses fatos fazem parte do acervo do Museu de História e Arte de Chapecó. São peças, imagens e relatos que ajudam a contar os 104 anos da cidade. E mais que isso, ajuda a manter vivo o legado dos primeiros colonizadores. Entre as curiosidades desta terra estava a dúvida se a palavra Chapecó era escrita com X ou CH. Mas isso foi resolvido em 1948, quando foi criada uma lei estadual que estabeleceu a grafia que conhecemos hoje. Há o acervo que ficava no Museu de Colonização de Chapecó. No Parque FAP ficou apenas a estrutura da primeira casa da família Bertazzo. Construída em 1922, na Rua Marechal Bormann, a casa foi transferida para o parque em 1991. Flávio é bisneto do coronel Ernesto Bertazzo e ressalta a importância do patriarca para a família. Ele tinha uma visão muito grande e ele planejava uma Chapecó grande. E a Chapecó foi projetada, baseada na cidade de Belo Horizonte, que também havia sido projetada. Então ele projetou Chapecó com 83 quadras, todas elas perpendiculares, fazendo 90 graus, com terrenos grandes e avenidas grandes. Chamavam ele de louco, porque na época só tinha cavalo e carroça, e essas ruas, que é o que a gente vê hoje em Chapecó, as principais avenidas do centro antigo, foram projetadas com a visão dele para se tornar uma cidade grande. E se tornou. 104 anos depois, Chapecó é uma cidade grande. E não somente isso, ela também é conhecida como a capital do Oeste. Uma história preservada através dos acervos dos museus da cidade. Aqui nesse prédio do centro, conhecido como Antiga Prefeitura, em frente à Praça Coronel Bertazzo, a gente tem dois museus, o Museu de História e Arte de Chapecó e o Museu Antônio Celícero de Campos. O que a gente vai encontrar nesses museus? No de História e Arte, como o próprio nome já diz, um pouco da história e das manifestações artísticas da cidade, e no Museu Antônio Celícero de Campos, um pouco da cultura indígena, né? Já que o Antônio Celícero de Campos era um jurista muito interessado na defesa dessas causas indígenas. Uma cidade que nasceu pensando no futuro e que se orgulha das memórias. Uma cidade que se reinventa ano após ano.